Meus caros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e depois de contarmos os votos que faltavam contar e de percebermos que o Chega ganhou mais 2 deputados para a Assembleia da República, percebemos também que Augusto Santos Silva não fará parte da próxima legislatura na Assembleia da República e por isso achei interessante ver a tareia em direto que Miguel Morgado deu ao Augusto Santos Silva e que eu acho que era um grito que estava guardado na garganta de todas as pessoas à direita do PS, porque efetivamente lá muito democrata o Augusto Santos Silva não é. Peço-vos que deixem um like neste vídeo, que subscrevam o canal e que se acharem adequado adiram ao plano de apoio ao canal. Mas bom, vamos ver aqui a tal tareia que o Miguel Morgado deu em direto ao Augusto Santos Silva e que eu acho que é relevante, até porque temos o Augusto Santos Silva como um grande defensor da democracia, sabes Deus porquê, e já vamos perceber que afinal o Augusto Santos Silva não é aquilo que se pintava dele. Algumas das coisas eu já sabia, nunca tinham vindo à baila, outras nem tanto, mas eu já venho partilhar o que é que eu sabia e o que é que não sabia de Augusto Santos Silva. Vamos então ouvir o comentador político e ex-deputado do Partido Social Democrata, professor Miguel Morgado. É uma derrota política do Partido Socialista forte, é uma derrota política pessoal dele. É o único presidente da Assembleia da República que foi a votos e perdeu. Nunca aconteceu, desde o 25 de Abril. Começa já aqui, não fazia ideia disto, fui confirmar, não por duvidar ou por desrespeitar o professor Miguel Morgado, único e exclusivamente porque eu não fazia ideia disto. E é verdade, efetivamente nunca nenhum presidente da Assembleia da República tinha ido a votos e tinha perdido. Nunca se tinha passado. Eu explico porquê. Eu não sou amigo dele, por isso estou à vontade. Augusto Santos Silva, o Miguel Prata Roque falava, e bem, sobre a questão da arrogância e da humildade. Augusto Santos Silva corporizou a arrogância do poder em Portugal, não foi agora, nos últimos 30 anos. Portanto, Augusto Santos Silva vai ficar como um dos rostos das partes mais negras dos últimos 30 anos da nossa democracia. Eu posso explicar porquê. As pessoas depois escrutinarão e farão um julgamento sobre o currículo político dele. O professor Miguel Morgado é incrível. Tenho uma admiração profunda pelo professor Miguel Morgado. Nunca a escondi, as pessoas sabem disso. Aliás, já li coisas dele associadas à Crítica 21, que aconselho bastante. E o professor Miguel Morgado é um comentador de elite. É uma pessoa transparente. Isto é o professor Miguel Morgado, parece-me a mim. E vamos ouvir, porque isto é incrível. O comentário que é feito aqui é incrível. Augusto Santos Silva é um homem que vem do trotskismo. Portanto, especialista em radicalismo político é ele. Mais radical do que isso é impossível. Essa foi a sua formação política e nunca deixou esses tiques trotskistas até hoje. É verdade. Apoiou a candidatura presidencial do Hotel Saraiva de Carvalho. É verdade. A candidatura, e isto eu já sabia, mas gostava de partilhar convosco porque pode haver alguns que não saibam. O Hotel Saraiva de Carvalho foi um dos fundadores e dirigentes das FP25, um grupo terrorista na altura do 25 de Abril. Portanto, eu gostava de saber como exatamente é que Augusto Santos Silva se apresenta como defensor da democracia depois de fazer este tipo de apoios explícitos à candidatura presidencial de um dos fundadores das FP25, um grupo, mais uma vez digo, terrorista. É importante lembrar isto. E, portanto, Augusto Santos Silva sempre se apresentou como um grande defensor da democracia. No entanto, nunca teve problemas em tirar a palavra, por exemplo, 2 ou 3 vezes à Rita Matias de forma completamente tirana. E não foi só. O Augusto Santos Silva tratou de umas questões de normalização, mas nós já vamos ouvir. Mais radical do que isso é impossível. No momento em que em Portugal as coisas estavam mesmo para saber se íamos ter uma democracia tipo ocidental ou se íamos ser uma espécie de república da União Soviética. Ele ficou do outro lado. Isto é muito importante para as pessoas perceberem o que é que ele se tornou nos últimos 2 anos como Presidente da Assembleia da República. Depois, juntou-se ao Partido Socialista e foi Secretário de Estado e Ministro durante anos a fio. Com Sócrates, ele foi dos defensores mais fanáticos, intolerantes e arrogantes da defesa, não é só das incompetências, mas também dos atentados ao Estado de Direito. Perdoem-me só este corte, o professor Miguel Morgado diz das arrogâncias das questões de Sócrates. A palavra que não se ouve é Sócrates, porque havia anúncios pelo meio e eu cortei para não ficar o anúncio aqui, mas pronto, fiz o corte, teve de ser assim, mas a palavra que faltou a dizer neste corte foi Sócrates. Augusto Santos Silva foi daqueles que queria proibir qualquer tipo de escrutínio sobre coisas que afinal eram mesmo podres. Portanto, ele nunca pagou por essa responsabilidade. Teve uma responsabilidade política por ter levado o país à bancarrota e ter pedido à Troika, de joelhos, um empréstimo para salvar as finanças do país, de que ele foi responsável. Derrota política de que ele foi diretamente responsável. Ele não era um ministro qualquer. Ele fez sempre parte dos núcleos de Sócrates e de Costa. Sem nunca assumir a responsabilidade por nada, aparece em 2015 a criticar Pedro Passos Coelho e o governo que ele tinha liderado, a executar o programa que ele tinha levado o país a pedir de joelhos e que ele tinha negociado
com as instâncias europeias. Ele e José Sócrates, porque é importante, dá a sensação que Pedro Passos Coelho, e foi feita uma analogia interessante há uns meses atrás, por José Eduardo Martins, acho que era o senhor que nós vimos ontem no debate com o Pedro Pinto, em que ele dizia que se um médico é levado a amputar uma perna única e exclusivamente porque a perna lhe aparece à frente naquelas circunstâncias, o culpado não é o médico. Pode até nem ser o paciente, mas o culpado nunca é o médico, que é obrigado àquele procedimento mais violento, quiçá para salvar a vida da pessoa. Portanto, o que é importante referir aqui é o acordo com a Troika foi negociado pelo Partido Socialista, por Augusto Santos Silva e por José Sócrates. No entanto, quem ficou como a ovelha negra, como o bicho-papão, foi Pedro Passos Coelho. Infelizmente, Pedro Passos Coelho teve as costas demasiado largas para comportar este tipo de brincadeiras feitas pelo Partido Socialista, mas geralmente tem que vir alguém à direita do Partido Socialista para resolver as trapalhadas que eles deixam nos governos. Claro, de repente, também em 2015, ao lado de António Costa, inventou esta grande farsa, que foi de normalizar e branquear os partidos extremistas que havia em Portugal naquela altura. Na altura não havia Chegas, não havia nada disso. Havia Bloco de Esquerda, havia Partido Comunista. E ele branqueou-os e normalizou-os. Mas estás a dizer que o Bloco de Esquerda é um partido extremista? Estou a dizer. É exatamente o que eu estou a dizer. Extremista, e como o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, que aliás foi sempre essa a orientação do Partido Socialista de Augusto Santos Silva. Porque eu ainda me lembro, quando Augusto Santos Silva estava no governo de Sócrates, quando a legislatura terminou em 2011 com a queda do governo de Sócrates, o Partido Socialista, a sua bancada parlamentar, tinha deputados específicos. Meus caros, e isto é importante de referir, eu não sei se o Miguel Morgado vai falar disto, mas muito provavelmente vai. Eu acho que até foi dele que eu ouvi isto e é interessantíssimo fazer esta ponte. O António Costa esteve no Parlamento Europeu a última vez enquanto Primeiro-Ministro português, ontem ou hoje, uma coisa deste género. Ontem à noite ou hoje de manhã, foi uma coisa assim. Em que o António Costa referia que a extrema-direita em Portugal não era contra a Europa. Aliás, e é verdade. Portanto, António Costa fez só uma observação objetiva da verdade. Não houve mais nada aqui a ser dito. Portanto, não é que ele estivesse a defender o Chega, é pura e simplesmente a verdade. O que é que acontece? O António Costa coligou-se com partidos que são contra a União Europeia. Aliás, vemos partidos, como é o caso do PCP, a tomar posições favoráveis a Putin, por exemplo, nesta questão do confronto. Portanto, o PCP nunca escondeu a sua veia anti-europeísta. E, portanto, nós andarmos aqui com estas conversas de que, o Chega e a extrema-direita em Portugal não precisam de se preocupar porque a nossa extrema-direita, diz ele, não é contra a Europa. Bom, mas os artistas com quem tu te coligaste na altura, ainda para mais com um dos líderes, com um dos bastiões do PCP, o Jerónimo de Sousa, eles são contra a Europa. Contra a União Europeia, não é contra a Europa. E, portanto, andarmos aqui com esta conversa de que somos uns grandes defensores da União Europeia, não são. Vocês coligaram-se com pessoas que objetivamente são contra a União Europeia. Qual é que é a dúvida? Eu falo da minha parte, não posso falar da parte do Chega. Eu sei que o Chega é favorável à Ucrânia e é favorável à União Europeia. Eu também sou, mas eu sou algo eurocético, é verdade. Porque eu sinto que Portugal perdeu a soberania e sinto que estamos a receber diretrizes de pessoas que não conhecem o país. E sinto que a soberania é dos fatores mais essenciais para o funcionamento e para o livre prosperar de um país. Eu acredito piamente nisso. No entanto, eu não quero sair da União Europeia. Eu acho, é o que eu acredito, é que a União Europeia devia ser reformulada. Os países deviam ter a sua soberania devolvida. É o que eu acredito. Ponto. Não quero sair da União Europeia, até porque eu sei que isso é um suicídio. Enquanto habitante português, enquanto pessoa portuguesa, eu tenho a noção que isso é um suicídio. No entanto, temos que perceber que o António Costa, quando se diz defensor da União Europeia, coligou-se com pessoas anti-europeístas. Isto é o Partido Socialista. Não me venham com estas conversas... Mas bom, vamos ouvir o professor Miguel Morgado, que estou-vos aqui a fazer perder tempo com o meu comentário. Vamos ouvir este senhor. Para se dirigir ao radicalismo do Bloco de Esquerda. É verdade, eu ainda me lembro dessas coisas. Tinha deputados para ir a jogo com o Partido Comunista, tinha deputados para ir a jogo com o Bloco de Esquerda. A verdade é que temos de falar do facto de ele não ter sido reeleito e então, tu já o disseste aqui, que isto é uma derrota pessoal. Mas parece que ele foi penalizado por todo esse currículo ou foi penalizado pela forma como combateu o Chega na Assembleia da República, enquanto Presidente da Assembleia da República. Mas é aí que eu quero chegar. Se me derem mais um minuto, eu chego lá. Estamos em 2015 até 2021. O que é que teve de se inventar depois dessa farsa da normalização e do branqueamento do Bloco de Esquerda do Partido Comunista para sobreviver o governo dele e de António Costa? Teve de se inventar uma outra grande farsa, que era dizer, à esquerda nós podemos normalizar o extremismo que bem entendermos, à direita veio um papão fascista. E eu, Augusto Santos Silva, veja-se bem,
com as credenciais que ele tem como guardião da democracia, era ele que ia ser o principal guardião no Parlamento, a utilizar a sua figura institucional de Presidente da Assembleia da República, cuja imparcialidade ele atirou para o caixote do lixo, evidentemente. Obrigado, professor Miguel Morgado. Isto é o meu mais sincero obrigado por este comentário. É inacreditável. E depois é esta questão, o professor Miguel Morgado, eu sei que é uma coisa que ainda não pode ser dito no mainstream, e é uma coisa que os comentadores ainda vão demorar a dizer. O Chega não é um bicho-papão fascista, o Chega não é um partido antidemocrático, e só alguns analistas livres deste viés televisivo é que podem dizer este tipo de coisas, mas é objetivamente a verdade. O Chega não pertence a famílias políticas que tenham tendências antidemocráticas. É tão simples como isto. E, portanto, fizeram a questão de demonstrar aquela javardice associada a Bolsonaro e a Trump. Eu gostava que mostrassem o governo de Meloni, de Giorgia Meloni. Não existe um partido com tendências antidemocráticas. Existem, por exemplo, na família política do Chega, pessoas mais eurocéticas do que o Chega. Não há tendências antidemocráticas no Chega. É tão simples como isto. Não há essa questão do fascismo, não existe. É um partido conservador, é um partido que tem acolhido os conservadores, os patriotas, alguns liberais clássicos, que tem acolhido pessoas à direita pura. Não é a direita que dá jeito à esquerda, que são os sociais-democratas. É tão simples como isto. E, aliás, os sociais-democratas nem sequer são direita. Pronto. Por isso é que dá jeito à esquerda, precisamente. Como eles são colocados à direita, dá bastante jeito à esquerda. Os sociais-democratas são centro-esquerda. Não me ouçam a mim, ou sou o fundador do partido, ou sou o Rui Rio, ou são o Paulo Rangel, etc. Não sou eu que o digo. Portanto, é tão simples como isto. Agora, ainda não vai ser dito tão cedo, talvez demore 3, 4, 5 anos a percebermos efetivamente o que é o Chega. Podem não concordar com as ideias do Chega. Agora, dizer que é um partido antidemocrático é objetivamente falso. Falso. É tão simples como isso. Como, aliás, Ferro Rodrigues já tinha feito como Presidente da Assembleia da República, diga-se de passagem. Para se lançar a partir dali, fazer daquele cadeirão da Presidência da Assembleia da República uma plataforma para ser candidato à Presidência da República em nome de uma grande frente antifascista. Essa carreira política terminou hoje. As pessoas, cada um dos portugueses, julgará se isto foi um bom contributo ou um mau contributo. A minha sentença, o meu veredito como cidadão português, que também sou, portanto também tenho o direito a formar a minha opinião, foi Augusto Santos Silva prejudicou gravemente não só o funcionamento das instituições democráticas portuguesas, mas causou esta podridão da cultura política que nós estamos hoje. Parabéns, professor Miguel Morgado. Parabéns e obrigado. Porque efetivamente temos obviamente os mídia com tendências ideológicas, com agendas muito claras, e depois aparece esta lufada de ar fresco chamada professor Miguel Morgado, que diz aqui estas coisas e que efetivamente eram necessárias. Portanto, isto é objetivamente verdade o que foi dito aqui, e a única coisa que tem que ser esclarecida é que o Augusto Santos Silva é muito, mas mesmo muito mais antidemocrático do que alguma vez o Chega vai ser. O Augusto Santos Silva não é nem nunca foi um defensor da democracia, nunca conseguiu, como dizia o Pedro Pinto, nunca conseguiu despir a sua farda socialista para ser Presidente da Assembleia da República, não o vai fazer, e hoje a sua carreira política, se Deus quiser, terminou em Portugal. Ontem. Portanto, se Deus quiser, a sua carreira política terminou em Portugal. Ele que vai dar as aulas que ele quiser para a Faculdade do Porto, que acho que é o que ele disse que vai fazer, que termine o seu mandato e que nunca mais ponha os pés na política portuguesa. Por amor de Deus. Se há defensor de regimes autoritários e antidemocráticos, é o Augusto Santos Silva. E portanto é isso, meus caros. Quero agradecer do fundo do meu coração, porque me senti representado nas televisões portuguesas, e é uma coisa que é rara. Ontem senti-me representado pelo professor Miguel Morgado, e se ele por alguma razão vir este vídeo, muito obrigado. De coração, é um agradecimento sincero pelo que foi dito, porque era necessário, alguém tinha que o dizer, e não vamos fingir que o Augusto Santos Silva é um salvador da democracia. Não é, nunca quis saber da democracia, nunca despiu a sua farda socialista, tem passados duvidosos, tem o passado duvidoso, para não dizer outra coisa, e é isto, meus caros. Muito obrigado, professor Miguel Morgado. Quero deixar isto por aqui. Este é um dos vídeos que eu vou lançar hoje. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Deixem o like neste vídeo se ainda não deixaram. Tem as minhas redes sociais todas na descrição. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.